Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Obrigado, pastor. Vamos ler esse texto, todos juntos. A igreja que está aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vamos ler mais uma vez somente a parte inicial, todos. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Chamados para ser santos. Vamos orar. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos receber de Ti a instrução necessária para conduzir a nossa vida e fortalecer a nossa fé. Pai, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos encha com o Espírito Santo para pregarmos a Tua palavra com unção, com poder, com autoridade, com fluência, com clareza, para que todos possam entender a Santa Escritura. Te pedimos, ó Deus, que todo erro, todo engano, toda artimanha maligna caia por terra agora no nome de Jesus, e que só fique no nosso coração, na nossa mente, a verdade que procede de Ti. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, nós estamos meditando no livro de Coríntios e estamos refletindo os versículos 1 e 2. E já vimos nesses dois versículos 4 lições. Vimos que nós somos chamados pela vontade de Deus. Vimos que nós somos chamados para a missão. Vimos que nós somos chamados para servir com os irmãos. Não existe chamado para servir a Deus isoladamente, mas o reino de Deus é uma construção da congregação coletiva do povo de Deus. E vimos que nós somos chamados para pertencermos à igreja de Deus, a igreja verdadeira de Deus, que está espalhada em todo o mundo, a igreja invisível, a igreja que realmente é composta por aqueles que nasceram de novo, que são configurados como trigo do Senhor e que procuram fazer a vontade do Senhor. Hoje nós vamos estudar mais uma lição, e ainda no versículo 2 nós vamos destacar a seguinte lição: que nós somos chamados para a santificação. Amém? Vamos afirmar mais uma vez o que diz a santa palavra de Deus no chamado divino. Todos somos chamados para a santificação. Meu querido irmão, minha querida irmã, você foi chamado para a santificação. Você foi chamado para a santificação. E eu gostaria que você internalizasse essa verdade dizendo: eu fui chamado para a santificação. Todos, eu fui chamado para a santificação. No início do versículo 2, mais uma vez, vamos ler todos. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Amados, esse texto é muito claro quando trata de dois tipos de santificação. Numa leitura simples e rápida, você pode perceber isso, que existem dois tipos de santificação nesse texto. E eu pergunto aos irmãos:
Quantos tipos de santificação nós encontramos nesse versículo 2? Quantos? 2. Nós temos a santificação posicional, olha a base bíblica, chamar aos santificados em Cristo Jesus. Eu gostaria que a igreja participasse. Nós estamos estudando, refletindo na palavra do Senhor e queremos explicar com clareza e esperamos que a igreja entenda. A santificação posicional, qual é a base bíblica? Aos santificados em Cristo Jesus. Mas temos aqui também a santificação progressiva. Olha o que é que diz o texto, continuando, toda a igreja, chamados para ser santos. Amados, Paulo afirma de maneira clara e reveladora que os convertidos, os verdadeiros convertidos, porque tem muita gente que apenas se convenceu acerca de determinadas verdades bíblicas, mas ainda não se converteram verdadeiramente, não renunciaram o seu próprio eu e não entregaram de fato a sua vida ao Senhor Jesus. Porque na igreja tem trigo e tem joio, e o joio vai se caracterizar por aqueles que não se converteram na sua totalidade, não se converteram de verdade, não se converteram com a profundidade da qual o Senhor Jesus requer e exige. Paulo nos ensina de maneira clara que os verdadeiros convertidos da igreja de Corinto foram santificados. Vou repetir. Paulo afirma de maneira clara e reveladora que os convertidos da igreja de Corinto foram santificados. Todos? Não. Todos que faziam parte da igreja de Corinto? Não, porque na igreja de Corinto tinha crente verdadeiramente convertido e tinha os que não tinham se convertido verdadeiramente. Então é bom a gente fazer essa distinção. Para os verdadeiros convertidos da igreja de Corinto, Paulo diz que eles foram santificados. Paulo é claro, queridos, e enfático, ao dizer que esses que verdadeiramente se converteram são santos. Veja, o texto é muito claro, queridos. Paulo está dizendo que os verdadeiros convertidos são santos. Ser santificado é um ato de Deus que separa o convertido para Ele. E ser santo é a condição, o título do convertido por causa dessa separação. Ficou claro, queridos, a argumentação? Amém? Santificado é um ato de Deus que separa a pessoa do mundo para Deus. E ser santo é a condição ou título do convertido por causa dessa separação. Dentro dessa perspectiva da santificação funcional, nós podemos dizer que aquele que está em Cristo Jesus é santo. Vou repetir: aquele que está em Cristo Jesus é santo. Você está em Cristo Jesus? Então a Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada diz que você é santo, porque você foi santificado em Cristo Jesus. Você está em Jesus? A palavra do Senhor diz que você é santo. A santificação posicional é o ato de Deus pelo qual o verdadeiro convertido é imediatamente separado do mundo e declarado santo. Ser santo não significa perfeito. Ser santo não significa que você não vai errar, que você não vai cometer determinadas desobediências. Não, isso não significa santo. Não é esse tipo de santificação funcional. Não é isso. Mas essa declaração de Deus por causa de Jesus, quando imputou a mim e a você a santidade de Jesus. Há um detalhe importante, queridos, que devemos considerar. No momento em que você crê em Cristo, com base na obra redentora de Jesus
e na união com Cristo você é declarado santo. É Deus quem declara. A santificação posicional, queridos, é um ato divino, na realidade triuno, porque toda a Trindade Santíssima está envolvida nesse ato declaratório e de imputação. É um ato divino em que o Espírito Santo imputa a santidade de Cristo ao convertido, e Deus mesmo, o Senhor, o Pai Celestial, o declara santo por causa de Cristo. Amém, amados? É a Trindade Santíssima quem opera a santificação. Isso é muito diferente, queridos, do santo da igreja romana. Meus amados, nós temos que combater a heresia, temos que combater o erro, nós temos que combater o falso ensino. E quando nós estamos diante da verdade, nós precisamos jogar luz diante do falso ensino. Nós temos que ser claros em relação à nossa fé e às proclamações das verdades que estão sendo feitas por aí. E aqui, queridos, eu quero meditar com os irmãos de que essa declaração de santo, quando Deus diz que aquele que verdadeiramente se converteu é santo, esse santo aí, queridos, bíblico, é diferente do santo romano. O santo bíblico é diferente do santo romano. Na igreja romana, uma pessoa, para ser declarada santa, e ela é declarada santa não por Deus, como aqui nas Escrituras Sagradas, mas por um processo. Ela precisa passar por um processo oficial e minucioso. E aí existem algumas etapas que eu quero passar para os irmãos. Etapas meramente humanas, fruto da criação e de deliberações conciliares e humanas. Primeira etapa, título de servo de Deus. Após a morte, a diocese local inicia a investigação da vida da pessoa. Se aprovado, ele recebe o título de servo de Deus. Amados, a Bíblia diz que todo aquele que está em Cristo é servo de Deus. Todo aquele que está em Cristo é servo de Deus. Amém? Podemos afirmar isso? Eu gostaria que toda a igreja afirmasse: todo aquele que está em Cristo é servo de Deus. Todos juntos? Segunda etapa, o título de venerável. O Vaticano, por meio da Congregação para as Causas dos Santos, analisa os escritos e virtudes do candidato. Se reconhecido que viveu virtudes heróicas, recebe o título de vulnerável. E aí eu pergunto a você, pergunta a quem vai estar me ouvindo pelas redes sociais: aonde está isso na palavra de Deus? Aonde está isso na Escritura Sagrada? Aonde está escrito isso na verdade divina, na revelação sagrada? Terceira etapa, beatificação, que é o título de beato ou beata. Requer a comprovação de um milagre atribuído à intercessão do candidato. Uma vez reconhecido o milagre, o Papa pode declarar a pessoa beato ou beata, permitindo culto local ou restrito. E a quarta etapa, que é a canonização, que é o título de santo ou santa. Com a comprovação de um segundo milagre, o Papa pode declarar solenemente que o beato está no céu e merece culto público universal. A partir daí, é oficialmente chamado de santo ou de santa. Para alguns,
Talvez isso possa parecer agressivo, mas não é, queridos. Estamos aqui para pregar a verdade em amor. E quando se trata de salvação, de vida eterna, você não pode errar, você não pode se equivocar, você não pode andar pelo caminho que parece direito, mas que ao final é caminho de morte. Amados, a palavra de Deus é muito clara quando diz que é Deus quem declara uma pessoa santa. Primeiro, por um ato divino. É Deus quem santifica e declara santo o verdadeiro convertido. Segundo, é baseado na pessoa de Cristo, na obra redentora de Cristo, e não nos méritos ou nos milagres pelo qual foi conferido a alguém por intermediação dessa pessoa. O título de santo na Bíblia não é conferido por méritos humanos, mas exclusivamente pelos méritos de Deus. E em terceiro lugar, é concedido, guarde bem isso, é concedido a todos os verdadeiros convertidos no ato da conversão. Se você realmente converteu ao Senhor, num ato da sua conversão, Deus o declarou santo. Aos olhos de Deus você é santo, todos. É por isso que Paulo diz: aos santificados em Cristo Jesus. Amados, nós encontramos na palavra de Deus uma doutrina muito importante. Presta atenção nessa doutrina, que é a doutrina da imputação. Na Bíblia nós vamos encontrar três imputações. A primeira, a imputação do pecado de Adão à humanidade. O pecado de Adão foi imputado, ou seja, atribuído a toda a raça humana, tornando todos culpados diante de Deus, mesmo antes de cometerem atos pecaminosos. Por isso Davi diz: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Romanos 5,12 está escrito: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E qual a implicação disso, amados? A implicação dessa verdade é que todos os seres humanos nascem em pecado original, espiritualmente mortos e separados de Deus. Segunda imputação, a imputação dos pecados dos crentes a Cristo. Enquanto que a primeira imputação é a imputação dos pecados de Adão a nós, agora é a imputação dos nossos pecados a Cristo. Daqueles que verdadeiramente nasceram de novo, seus pecados foram imputados a Cristo. Na cruz, Deus imputou os pecados do seu povo a Cristo. Deus atribuiu a Cristo os nossos pecados, como se ele fosse culpado, embora não tivesse pecado algum. Jesus sofreu a penalidade do pecado em lugar do seu povo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, está escrito: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. E qual a implicação dessa imputação? Amados, Cristo tornou-se nosso substituto, recebendo sobre si, sobre ele, lá na cruz do Calvário, a justa ira de Deus em meu lugar e em seu lugar. Bendito seja o seu santo nome. Mas há uma terceira imputação, queridos. A primeira, o pecado de Adão foi
atribuído a nós. Por isso nós nascemos em pecado e por isso nós pecamos. A segunda, os nossos pecados foram imputados a Cristo. Agora, a terceira imputação. A imputação da santidade de Cristo aos verdadeiros convertidos. Amém? Se você realmente é um verdadeiro convertido, a santidade de Cristo foi atribuída a você, foi imputada a você. Quando alguém crê em Cristo, Deus imputa a ele a santificação perfeita de Jesus, santificando-o legalmente. 1 Coríntios 1:30. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele quem? De Deus. Em quem? Em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, também justiça e santificação e redenção. A justiça e a santidade perfeitas de Cristo são imputadas, ou seja, creditadas, atribuídas ao verdadeiro convertido. Deus não vê mais o convertido em sua condição pecaminosa original, mas o vê através da lente da perfeição de Jesus Cristo. É como se a santidade de Cristo fosse vestida em nós. Amém, queridos? A santidade de Cristo foi vestida em você. Amados, isso é motivo para a gente dar glória a Deus, e muita glória. A santidade de Cristo foi vestida em você. Louvado seja Deus. Na santificação posicional, Deus nos separa do domínio do pecado e do mundo para si mesmo, tornando-nos propriedades exclusivas de Deus, consagrado para os seus propósitos. É por isso, queridos, que vamos mais uma vez repetir: a santificação posicional é instantânea e completa. Não é um processo gradual e nem precisa de reconhecimento eclesiástico. É um reconhecimento de Deus, diante dos olhos de Deus e por conta da justiça de Jesus Cristo. Não é um processo gradual. Acontece no momento do novo nascimento para todos que nasceram de novo, quando você entrega a sua vida a Cristo. Você é declarado santo de uma vez por todas. Aleluia. A santificação posicional é perfeita. É perfeita porque se baseia não nos nossos méritos, mas na perfeição de Jesus Cristo. Ela não pode ser aumentada ou diminuída pelo nosso desempenho. A santificação posicional é dom de Deus, é graça, não é algo que ganhamos ou merecemos por nossas obras, é um presente gratuito de Deus. A santificação posicional é fundamento para a santificação progressiva, ela é a base sobre a qual se constrói a nossa santificação diária. Amados, nós não tentamos nos tornar santos para sermos aceitos por Deus. Nós somos tornados santos por Deus para vivermos uma vida santa. Você é santo em sua posição diante de Deus por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Essa verdade nos liberta do peso de ter que merecer a santidade e nos capacita a viver uma vida que reflete a santidade que já possuímos em Cristo. A santificação posicional é a rocha sobre a qual toda a nossa vida cristã é construída. Diante de Deus, santo é o que foi santificado pelo sangue de Cristo. Santo
é o que foi santificado pela imputação da obra de Cristo. Santo é o que foi declarado santo por Deus em Cristo Jesus. E essa santificação posicional é um ato divino. Deus nos separa para si, Deus nos tira do domínio das trevas e Deus nos transporta para o reino da sua luz. Essa é a santificação posicional. Aos chamados em Cristo Jesus. Mas Paulo continua e diz: chamados para ser santos. E aí vem o segundo tipo de santificação, que é a santificação progressiva. A santificação progressiva, queridos, é um processo. Enquanto que a primeira é um ato de Deus, a segunda é um processo pelo qual o crente, já santificado posicionalmente em Cristo, é transformado dia a dia. Guarde bem isso, para se transformar em semelhante de Cristo, em semelhança de Cristo, mais semelhante a Cristo. Essa transformação não é instantânea, mas se desenvolve ao longo de toda a vida, pela ação do Espírito Santo e mediante a cooperação do crente. É um processo. Diferente da santificação posicional, que é um ato único e definitivo de Deus, a santificação progressiva é um crescimento diário em santidade prática. O convertido não é apenas considerado santo por Deus, mas é chamado a viver uma santidade real e visível. 2 Coríntios 7:1 está escrito: aperfeiçoando a vossa santidade no temor do Senhor. Amados, a santificação progressiva é um processo que envolve duas coisas. Primeiro, mortificação da velha natureza pecaminosa. Amém? Segunda coisa que envolve a santificação progressiva: a vivificação da nova natureza em Cristo. Vamos considerar a primeira: mortificação da velha natureza pecaminosa. A mortificação significa fazer morrer continuamente os desejos e práticas da carne que ainda habitam em nossa vida. Todos nós lutamos, queridos. Ou não acontece com você? Às vezes aquele impulso para fazer o mal, às vezes aquele desejo de fazer as coisas que são proibidas por Deus, às vezes aquele desejo de satisfazer a carne e as narrativas do mundo. Todos nós enfrentamos isso. E essa santificação progressiva, no aspecto de mortificar os efeitos da carne, é lutar contra isso, é resistir bravamente com isso, é não ceder à tentação por qualquer estágio, ou qualquer circunstância, ou qualquer desculpa. Davi, quando viu a mulher, a desejou e deu continuidade a esse desejo, ao ponto de cometer a prática do adultério. José, quando tentado, quando muitas vezes uma articulação daquela mulher engenhosa, querendo ter uma ação concreta com ele, amados, ele fez o que todo homem de verdade tem que fazer: não é ceder, é correr. E ele, antes de correr, antes de fugir daquela mulher adúltera que queria destruir a sua vida espiritual, ele ponderou duas coisas. Ele disse: como é que eu vou pecar contra o meu Deus? E como é que eu vou trair a confiança de um homem que me deu tudo, mas deixou claro que ela não. Amados, veja aí a consciência de um homem, de um verdadeiro homem, de um homem de fibra, de um homem temente a Deus, de um homem de raça, de um homem que tem a convicção com a vontade de Deus. Queridos, conhecer a vontade de Deus e não torná-la prática não adianta de nada. Foi o caso de Davi, mas José, ele fez o papel de um homem de verdade. Ele disse não e saiu
do ambiente da tentação. Amados, a mortificação significa fazer morrer continuamente os desejos e práticas da carne que habitam ainda em nossa carne. Colossenses, capítulo 3, versículo 5, na versão NAA, por gentileza, coloque. Colossenses 3:5. Leamos juntos. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Por favor, versão. Já é essa? Vamos lá. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impurezas, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. A velha natureza, queridos, embora derrotada na cruz, não foi eliminada. Vou repetir isso, é importante. A velha natureza, embora derrotada na cruz, não foi eliminada. Ela continua ativa e deve ser combatida todos os dias. Amém, irmão? Amém, irmã? E isso envolve reconhecimento do pecado, identifique e confesse as suas atitudes, pensamentos e ações que desagradam a Deus. Isso envolve arrependimento, afastar-se do pecado com determinação. Isso envolve crucificação do ego. Submeta a sua vontade, a vontade própria à vontade de Deus, ante o orgulho, o egoísmo e a autojustiça da sua vida. Abandone os atos pecaminosos, meu irmão, minha irmã. Abandone em nome de Jesus os atos pecaminosos. Rompa com as práticas que alimentam a velha natureza, como a mentira, como a inveja, como a raiva descontrolada, contra a luxúria e tantas outras coisas. Dependa do Espírito Santo de Deus. É crucial entender que a mortificação não é um esforço puramente humano. O Espírito Santo nos capacita a resistir ao pecado e a viver da maneira que agrada a Deus. Amém? Amém. Segunda coisa aqui na santificação progressiva. Primeiro é a mortificação. Segundo é a vivificação da nova natureza em Cristo. A vivificação, queridos, é o fortalecimento e cuidado com a nova natureza recebida em Jesus. Nós devemos alimentar a nossa alma com os meios de graça. Essa é a palavra de Deus para você, meu irmão, minha irmã. Alimente a sua alma com os meios de graça que foi dado, outorgado por Deus. E quais são os meios de graça? A palavra. Amém? Esta palavra, Gênesis, Apocalipse, é a palavra de Deus, um todo e não separadamente. Amém? Use o modelo de Esdras: ler, cumprir e ensinar. Qual é o modelo de Esdras? Ler, cumprir e ensinar. Outro meio de graça é a oração. Antes de tudo, ore. Eu pergunto a você: você tem vindo ao culto de oração podendo vir? Podendo vir, você tem vindo ao culto de oração? Amados, nós estamos começando aí o inverno. Eu espero que a gente não tenha crente açúcar, que não pode ver uma chuva, que se enclausura dentro de casa. É claro, queridos, que a gente pode assistir através da televisão, é um instrumento muito bom, mas é diferente quando nós estamos juntos. Amém? Então, se você pode, venha. Se não pode, tudo bem, está justificado diante de Deus, Deus está vendo os seus esforços, mas mesmo assim você pode ter uma vida de oração. Antes de tudo, ore, venha buscar ao Senhor. Um outro meio de graça é a comunhão. E essa comunhão, ela acontece no âmbito de estar com os irmãos, de relacionamentos. E aqui, queridos, mais uma vez eu quero insistir: nós temos células familiares.
que é um instrumento poderoso de comunhão e de evangelização e de fortalecimento da nossa fé, porque ali nós temos a oportunidade de tirar as nossas dúvidas e crescer mutuamente, coletivamente. E a célula não precisa ter muita gente não, e não deve ter muita gente. O ideal de célula é começar com 4, no máximo 14, com 15 já multiplica, e assim nós vamos estar espalhando células divinas na cidade de Garanhuns. Então, se você pode, em um dia da semana, olhe uma célula que tem. Se não tiver, você pode abrir a sua casa para ter uma célula, a casa do Senhor, a sua casa ser abençoada ricamente. Mas um outro meio de comunhão é a comunhão com o Senhor, com os irmãos e com o Senhor, que de uma forma especial, queridos, nós podemos lembrar a Santa Ceia. A Santa Ceia, que não é um momento apenas de memorial, apenas um símbolo da morte de Cristo, mas a Santa Ceia, espiritualmente, é a carne de Cristo e o sangue de Cristo. E quando nós, pela fé, numa atitude consciente, comemos e bebemos, espiritualmente nós comemos e bebemos do corpo e do sangue do Cordeiro de Deus. E aí somos alimentados e nutridos espiritualmente, não apenas como memorial, mas como algo espiritual presente e maravilhoso. Mas há um outro meio de graça, que é a obediência. Irmãos, Tiago capítulo 1, versículo 22, olha o que diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Efésios 4, 24 está escrito: revestindo-vos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vivificar e nutrir a nova natureza com as virtudes do Espírito Santo, com amor. Nós somos conhecidos diante de Deus pelo amor. É isso que diz Corinto, nós vamos estudar lá na frente. Com alegria, com paz, com paciência, com domínio próprio. É viver em conformidade com a vontade de Deus, sendo transformado de glória em glória à imagem de Cristo. E aqui eu começo a conclusão. Ao escrever à igreja de Corinto, Paulo não os chama de santos por causa do seu comportamento. Por conta do comportamento, Paulo iria chamar outra coisa, mas por causa da sua posição em Cristo. Eles foram santificados em Cristo Jesus, isso é, separados por Deus, declarados santos, pela fé na obra redentora de Cristo e revestidos da sua justiça. Essa, a equipe de louvor, por gentileza, é a santificação posicional, um ato soberano de Deus, completo, perfeito e irrevogável. Nesse ato, esse ato não termina em si mesmo. Aqueles que foram santificados são também chamados para ser santos, ou seja, chamados a viver de forma coerente com a nova identidade que receberam. A santificação progressiva é uma jornada diária pela qual o crente, capacitado pelo Espírito Santo, mortifica o pecado e vivifica a nova natureza, tornando-se mais semelhante a Cristo. Amém? Tornando-se mais semelhantes a Cristo. Queremos fazer apenas 2 aplicações. Primeira, você não precisa tentar conquistar a sua santificação. Em Cristo você já é santo, separado, perdoado, aceito, amado por Deus. Mas não viva, guarde bem isso, preste atenção, não viva tentando ser o que você já é. Viva a partir do que Deus declarou sobre você.
E a segunda aplicação: você precisa viver como quem já é santo. Isso significa lutar contra o pecado diariamente, que é a mortificação, e cultivar sua comunhão com Deus, que é a vivificação. A nova vida em Cristo exige uma nova maneira de viver. Mais tempo na palavra, mais oração, mais comunhão, mais obediência. E finalizando, a equipe, por gentileza, não se contente em apenas ser ouvinte da palavra, torne-se praticante. Não tente parecer santo para os homens, mas seja santo diante de Deus, no coração e na conduta. Não desanime diante das lutas da santificação. O Deus que começou a boa obra em você há de completá-la em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor.